Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E nos últimos dias nós recebemos bastante perguntas sobre CDB, como o nosso super especialista aqui em renda fixa, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom? Tudo bem. A gente sempre comenta sobre a possibilidade de CDBs que rendem mais de 100% do CDI. E aí, algumas pessoas que já vinham assistindo o nosso programa viu isso e está um pouco arrependido de alguns investimentos que fizeram. O Clebson conta que tem uma reserva de emergência há mais de 6 meses em um CDB de liquidez diária que rende 103% do CDI. E apareceu um CDB de outro banco que paga 103,05, acho que deve ser 103,5 aqui, né? Também com liquidez diária. Vale a pena retirar para reinvestir nesse outro banco? Se daqui a 2 meses aparecer outro investimento de liquidez diária que pague 104% de CDI ou mais, também vale a pena? Olha, Verusca, temos alguns pontos a considerar Sim. aqui, certo? Mas eu acho que primeiro uma resposta bastante objetiva. Definitivamente não vale a pena resgatar um CDB de liquidez diária que está rendendo 103%, que aliás é uma bela taxa para liquidez diária. Vale considerar também a questão da garantia do FGC, né? Os CDBs sempre têm a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, até o limite de R$250 mil. Então tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, 103% do CDI num CDB de liquidez diária é uma ótima taxa. 103 é melhor ainda e 104 é melhor que os dois, certo? Isso é bastante importante. Ele já está há mais de 6 meses, ou seja, ele está contando com o imposto de renda regressivo, que ele parte daquela tabela de 22,5% de IR apenas para os rendimentos, depois de 6 meses é 20%, mais 6 meses cai para 17,5% e entre 1 ano e 2 anos vai até 15% após 2 anos. Então, por ele ter que pagar o imposto de renda, aqui no caso ele já está na tabela dos 20%, não vale a pena, né? De 103 para 103,5, se você for ver, é um número bastante... Claro que é melhor o 103,5. É aquilo que você fala, né? Às vezes quase irrisório, exatamente. Agora, veja só, a gente tem hoje o CDI em 7,39% ao ano. Lembrando que o CDI é uma taxa sempre um pouquinho menor da taxa de juros da Selic do nosso país, que está em 7,5% ao ano. E deve em dezembro cair para 7% ao ano e ficar assim ao longo de todo o ano de 2018. Pelo menos essa é a nossa expectativa, salvo qualquer salvo qualquer mudança drástica aí no cenário, até quem sabe uma aprovação de reforma da Previdência, que pode trazer os juros um pouco mais para baixo. Mas enfim, a perspectiva é essa. Mas de novo, de 103 para 103,5 é uma diferença muito grande. Agora, se você for pegar, por exemplo, hoje, que nem eu falei, o CDI está em 7,39%. Né? Se você for valer 103%, quanto é que você vai ter de rentabilidade caso a taxa permanecesse estável nesse patamar, o que não vai acontecer, mas 7,61% seria o seu rendimento ao longo do ano. Fazendo a mesma conta do 7,39 com 103,5, você teria aí 7,65, ou seja, é um valor praticamente irrisório, ainda dado que você ainda está pagando um valor de imposto de renda sobre os rendimentos bastante elevado, então no final acaba não compensando. A questão do CDBC de liquidez diária, naturalmente, ele vai render menos do que um outro que tenha um prazo. Que você já veio falar aqui que tem CDBs de alguns bancos menores que pagam até 120%, mas você tem um prazo para deixar o dinheiro lá. Se for, como a gente recebeu algumas perguntas em relação ao CDB, se ele for tirar dessa liquidez diária, que rende 100%, que você disse para ser liquidez diária é um bom rendimento, para um outro com prazo, ele já tomou essa decisão, não vai mexer nesse dinheiro, não vai ser mais um dinheiro de emergência, vai deixar lá uns 2 anos e que pague os 120%, 118%. Daí começa a valer a pena essa troca com todas essas taxas envolvidas? Olha, a gente precisa naturalmente fazer as contas antes de falar exatamente os valores. Ele falou que são dentro de 6 meses, que ele está depois de 6 meses, então ele já está naquela tabela do imposto de renda regressivo a partir dos 20%. Mas enfim, eu acho que é tudo uma questão de conta, né? Mas acredito que se a gente for falar... E aí tem alguns pontos a considerar, né? Primeiro, dinheiro de emergência, muitas vezes as pessoas eles tiram da poupança para deixar esse recurso rentabilizando diariamente e aí eles podem resgatar no momento do interesse do investidor. Quando você vai partir para um CDB, por exemplo, que pague mais de 120% do CDI,
ou próximo desse número, geralmente você tem um período de carência, né, de resgate, que em geral é de cerca de 2 a 3 anos. Então, assim, primeiro você precisa fazer conta para ver se vale a pena. Segundo, você precisa saber se você vai precisar usar o dinheiro no curto prazo ou se você pode esperar esses 2 ou 3 anos, dado que você até consegue resgatar antecipadamente. Mas você precisa ter alguma outra pessoa, algum outro investidor que queira comprar aquele mesmo CDB que o seu pelo período restante de investimento. Não é uma questão tão simples assim. Então, trocar de CDB, você acabou de pegar um CDB com 80%, descobre que tem um que paga 116%, a troca não é tão simples, nem sempre vale a pena. Não, aí a gente já está falando de 80%, né? Baixinho aí, assim já começa a valer. E aí a gente até entra na pergunta seguinte. Sim. Mas 80% é um número, um CDB, sinceramente, dos padrões atuais que a gente tem visto disponíveis nessas plataformas digitais de investimentos, como na Rico, por exemplo. Olha só, a gente tem aqui a Black Friday na Rico, vamos fazendo uma pré-Black Friday, vamos chamar assim, né? A gente tem um CDB da Agiplan, eu até trouxe aqui, está no nosso site lá com aplicação mínima de R$3.000 e vencimento em 2 anos e meio, 123% do CDI. Para um CDB de 80%, mesmo que ele seja de liquidez diária, olha, é uma diferença extremamente você deve levar em consideração, né? É muita diferença para um pagamento de CDB. Um rendeu 80% do CDI, outro 123% do CDI. Aí, sem dúvida alguma, a gente começa a entrar num outro patamar de rentabilidade. Dado que o cenário, se você for colocar o CDI hoje em 7,39%, se você for colocar 80% desse número, é 5,91%. Né? Se você for levar em consideração que a poupança deve render próximo dos 5% ano que vem, é um número muito próximo da poupança, até porque nesse caso aqui, você ainda tem que descontar o imposto de renda. Então você deve ficar bastante próximo, se não igualar ou até um pouquinho pior do que o nível da poupança. Então um CDB de 80% do CDI, sem dúvida, hoje já não vale mais a pena. Já não vale. Dos padrões atuais, não. A pergunta do Felipe Pereira, que ele estava falando sobre que ele tem um dinheiro parado no CDB muito ruim, ele já fala, né, que é de 80% de CDI, e ele quer saber se ele pode pegar um dinheiro emprestado da tia, que ele já, né, teria conversado com ela, se propôs, mas ele quer saber se ele pode pegar, se ele pode ter algum problema aí, né, relacionado ao fisco com esse empréstimo. Não, ele pode pegar dinheiro emprestado de que ele quiser, contanto que ele declara o imposto de renda. Né? Isso fica bastante claro, inclusive a gente sempre deixa muito objetiva essa questão para que cada um faça a sua consulta com o seu contador na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Mas é óbvio que vai depender também do montante que você vai pegar emprestado, se isso é relevante ou não no seu imposto de renda. Essa é uma questão do contador, isso é uma questão específica de cada um. Agora, se você levar em consideração que a gente tem, por exemplo, a gente distribui CDB de liquidez diária de 100%, nós temos aí CDBs para um ano rendendo 109% de CDI, agora tem também nessa promoção de Black Friday de 123%. 123% é uma belíssima taxa. Vamos fazer a mesma conta que a gente estava fazendo, porque eu acho que o pessoal começa a pegar um pouco mais. 7,39%, 123%, você tem um rendimento de 9,09% ao ano, caso a taxa de juros permaneça nesse patamar estável, que a gente não acredita que vai acontecer. A gente acredita que cai um pouco mais. Mas mesmo assim é uma belíssima taxa, levando em consideração o risco que você tem, que é extremamente minimizado também, até o limite de R$250 mil. Né? Então tem muitos pontos a considerar aqui. Esse CDB, sinceramente, de bancos médios e pequenos, aqueles que a gente sempre recomenda aqui no programa, todas as terças-feiras pela manhã, hoje não será diferente também, até porque, de novo, com taxas muito boas, com aplicações mínimas iniciais com valores baixos, com vencimentos interessantes, seja ele de liquidez diária ou para 2, 3 anos, e ainda com garantia do FGC. Então, sem dúvida, é um ótimo investimento. Aproveitando, falando de risco, o Alberto Savoletti pergunta, a gente está ao vivo no Facebook, você pode mandar sua pergunta sobre CDB para o Roberto Indec. Ele pergunta qual o risco dos 123%? Faz diferença ser 80%, 120%? Não, os riscos envolvidos? Não, o risco envolvido é dentro da garantia do Fundo Garantidor de Crédito até o limite de R$250 mil. O que acontece? Vamos explicar para quem não conhece o que é o FGC, o que é esse limite que eu estou falando. Basicamente, o banco A ele emitiu um CDB, né? E aí você, como investidor, você pode querer comprar aquele CDB.
Então, eles estão oferecendo, o Banco A está oferecendo um CDB a 110% do CDI. É uma taxa interessante, claro que isso vai depender do período de investimento, mas você foi lá e comprou, você emprestou o dinheiro para o Banco A te paga juros sobre isso no CDB, que é basicamente esse é o investimento. E aí o Banco A, nesse período de investimento de 2 anos, que era o seu prazo total até o vencimento, ele quebrou. Por alguma razão específica ele quebrou, nós tivemos a intervenção do Banco Central nele, e aí de repente surge quem? O FGC, Fundo Garantidor de Créditos, ele surge justamente para garantir essa estabilidade do sistema financeiro. Ele ressarce o investidor até R$250 mil. Então, para quem tem, por exemplo, R$2 milhões, R$2,5 milhões, vamos chamar assim, já que o limite é 250, a gente não recomenda que o investidor coloque tudo no mesmo. A gente recomenda que o investidor quebre esses R$2,5 milhões em mais de 10 CDBs. Até em 11, 12. Por quê? Porque 250 mil é o limite. Só que aí você pode resgatar o principal mais os juros no período. Né? Então, para quem tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, isso aí a gente não enxerga nenhum tipo de problema em relação ao risco, que fica bastante minimizado. Agora, para quem já tem acima de R$200 mil, aí a gente começa a recomendar para que se quebre em algumas partes. Porque é 250 mil por aplicação, né? E por CPF? Por CPF e por aplicação. Certo. Exatamente. Falando aí de riscos, no Facebook, o Diego Martins quer saber qual investimento, além da poupança, que não tem nenhum risco de perder todo o dinheiro investido. A poupança tem risco. Vamos deixar bastante claro que todo e absolutamente qualquer investimento tem risco. Alguns mais baixos, outros mais altos. Lembrando que a poupança nós tivemos o confisco no início da década de 90, no início do governo Collor, Fernando Collor, hoje já assustar o pessoal. Senador da República. Não, mas a gente tem que deixar claro que existe o risco. Né? Títulos do Tesouro Direto, muita gente fala, não tem risco, tudo. Tem risco. O risco é extremamente baixo. Porque o risco é soberano, é risco Brasil. Para você ver um governo dar calote, precisa chegar numa situação extremamente extrema. Enfim, até foi redundante agora, mas é que precisa chegar num ponto bastante extremo. Tudo mais mesmo. Já vai ter quebrado até chegar no Tesouro Direto, né? Sem dúvida. Até, vamos colocar do Tesouro Direto, Verusca, que, por exemplo, qual percentual de pessoas físicas que detêm dívida do governo, ou seja, títulos do Tesouro? Menos de 1%. Os outros 99% da dívida do governo, quem detém são investidores institucionais, estrangeiros, fundos de pensão, fundos de previdência, fundos de investimento, de renda fixa, seja lá o que for. Então, para a gente chegar aí na cadeia de pessoas físicas, a gente vai ver que a situação no país realmente está bastante deteriorada. Ou seja, o risco é muito pequeno se também investir nos títulos do Tesouro. Mas risco há, assim como na poupança. Então, para ele que investe em poupança, como nos pareceu ter dinheiro em poupança, algum investimento semelhante em renda fixa que tenha pouco risco e uma rentabilidade maior, a gente pode falar de Tesouro Selic, CDB de liquidez diária? Exatamente. Acho que a gente pode falar nesses dois, como você bem disse, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Um terceiro que eu colocaria aí, fundos de investimento em renda fixa, que são extremamente conservadores também. Mas aí o investidor precisa se atentar às taxas de administração desse fundo. Com essa queda de juros, aliás, a taxa Selic bastante baixa, esperada para continuidade ao longo de todo o ano de 2018, a gente recomenda que o investidor deva olhar com uma taxa de administração anual num fundo de renda fixa, especialmente conservadora, que são aqueles considerados fundos passivos, que o gestor ele apenas compra títulos do Tesouro e outros ativos bastante conservadores e senta em cima, praticamente acho que é a forma mais fácil da gente explicar, uma taxa de no máximo 0,5% ao ano. Assim, no máximo. Mais do que isso, a rentabilidade da aplicação começa a ficar, não vou chamar de ruim, mas começa a ter outras oportunidades melhores, o famoso custo de oportunidade. Tem uma pergunta aqui vinda do Facebook que é interessante para você falar sobre a diferença de pessoa física e jurídica. O Maurício Lourenço falou que investe como pessoa jurídica e que o banco está pagando 84,46% do CDI. São mais de 100 mil numa média de 24 meses. Está muito ruim? Faz diferença pessoa física ou pessoa jurídica nesse tipo de investimento? Depende, por exemplo, vamos colocar no caso de... A gente já vai entrar no caso dos CDBs, tá? Que no caso dos CDBs, por exemplo, se você abrisse uma conta na Rico, independentemente se é PJ ou PF, você pode comprar o mesmo CDB com aplicações muito melhores que esses 80 e pouco
que ele está mencionando. Mas vamos colocar no caso, por exemplo, das LCIs e LCAs, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Para o investidor pessoa física, você conta com a isenção do imposto de renda. Né? Então, a rentabilidade dessa aplicação acaba ficando um pouco melhor. Agora, por exemplo, a PJ, isso já não existe. Tem uma série de outras pequenas complicações, como, por exemplo, numa abertura de conta, sem dúvida, a burocracia é muito maior para PJ do que para pessoas físicas. Enfim, tem algumas diferenciações, mas no caso de um investimento em CDB, não deveria ter essa diferença toda. Claro que não sei em que banco que ele está realizando essa aplicação, de que forma, quais os riscos dele, o que o banco enxerga dele como cliente, enfim, eu acho que tem essas questões também. Tem algumas outras questões envolvidas além do que tem na pessoa física, por isso pode ter essa diferença de taxa. Pode ser que. Pode não ser. é difícil a gente Tem que saber, julgar né? agora, porque teria que entrar um pouco mais a fundo nesse caso. Mas, por exemplo, se você abre uma conta na Rico e investe num CDB da Agiplan, como eu bem disse, para 2 anos e meio, 3 anos, ou com 123% do CDI, ou de liquidez diária com 100% do CDI, isso aí independe se é pessoa física ou pessoa jurídica. Certo. A gente recebeu uma pergunta aqui também por CDB, por e-mail, do Elton de Lima. Ele quer saber se pode fazer aportes mensais em CDB e se eles vão render juntos. Olha, sim, você pode fazer aportes mensais em CDBs. Na verdade, você pode fazer aportes diários, né? Dado a possibilidade de liquidez diária em alguns CDBs de bancos médios e pequenos. Agora, se eles vão render juntos, não. Na verdade, são aplicações distintas, né? Por que eu digo isso? Porque as aplicações elas rendem diariamente de acordo com o CDI do período, ou seja, e aí você pode ter alguma promoção também, enfim. Cada um, por exemplo, se eu fizer 10 aplicações seguidas de R$3.000 por dia, cada uma vai ser uma aplicação diferente, até porque se a gente chegar daqui 6 meses, a primeira aplicação ela já vai entrar numa outra tabela do imposto de renda. 6 meses e 1 dia, 2 aplicações. 6 meses e 2 dias, são 3 aplicações. E assim vai sucessivamente, mas são aplicações diferentes. O Will Roger, ele comenta aqui que o Tesouro Selic rende 100% da referida taxa, por que investir em CDB próximo, os 103% que você estava comentando, ou até abaixo de 100% do CDI. E ele quer saber qual seria o mínimo de porcentagem do CDI para ser melhor um CDB, ou LCI, ou LCA. Tem algum númerozinho aí mágico que dê para ajudar eles a escolherem? É complicado, né? A gente não tem um número mágico. Por quê? Porque vai depender de quando a pessoa investiu, e isso vai fazer diferença na questão da tabela do imposto de renda, dada aquela tabela regressiva que eu mencionei anteriormente, dos 22,5% até 15% depois de 2 anos. Mas vamos colocar que, por exemplo, você tem aí uma LCI ou uma LCA de cerca de 95% a 100% do CDI. Até hoje em dia, 93% do CDI começa a se tornar interessante. Se você 93% do CDI dá mais ou menos como se fosse 105 de um CDB. Vamos contar entre 15 a 18 pontos percentuais. É mais ou menos essa diferenciação que a gente consegue fazer, né? De 13 a 18, vamos chamar assim. 13 a 18 pontos percentuais, o que eu digo? Por exemplo, uma LCI e LCA de 93% do CDI, ela pode render equivalente a um CDB de 105% do CDI. Aí, de novo, depende do seu período de resgate, porque isso vai interferir no seu rendimento final, dado a tabela do imposto de renda. Isso eu estou considerando que ambas as aplicações, seja em CDB ou LCI e LCA, ou LCI ou também LCA, que não é a mesma aplicação, taxa zero, né? Esse é um outro ponto bastante importante que a gente tem que considerar, taxa zero em relação à intermediação financeira da aplicação. Falando aí de LCI e LCA, o Paulo Federici, ele pergunta se é uma taxa de 88% do CDI em LCI por 24 meses, banco de primeira linha, ele coloca, se é uma boa taxa. Isso aí deve dar mais ou menos, pela experiência que a gente tem, cerca de entre 100%, 102%, 103% do CDI. De certa forma, se a gente for considerar os 24 meses, ele já entra lá no final da tabela, né? Então ele já pega os 15% de IR. Então, em geral, a LCI e a LCA ela acaba sendo mais vantajosa num curto prazo, né? De 0 até 1 ano.
por exemplo, de investimento. Por quê? Porque você fica isento daquela tabela regressiva dos 22,5% e 20% sobre os rendimentos. Depois de 24 meses, você já entra na taxa dos 15% de rendimento. Então, ela acaba trazendo um pouco, se você for equiparar com o CDB, deve dar próximo aí de um CDB de 100%, 102% de CDI aproximadamente. Você comentou sobre algumas taxas bem atrativas aí de CDBs que vão ser oferecidos pela Rico até por conta da Black Friday antecipada. E alguém tinha perguntado aqui, me desculpe aí a audiência, mas eu perdi seu nome aqui na lista de perguntas, mas ele queria saber se a Rico aceita quem mora fora do país, investidores que estão fora do país. Olha, investidores, precisa ver se são investidores não residentes, ou seja, estrangeiros. É não residente, mas... Olha, aceita. Ele é brasileiro, pelo jeito. Não, aceita, só que a gente tem que ter um representante aqui. Tá. Isso fica bastante claro que é necessário você ter um representante, até porque você precisa ter conta bancária para fazer a transferência de recursos. Enfim, então acaba funcionando muito mais dessa forma. Então, se tiver alguém aqui no Brasil que possa representar essa pessoa, quem estiver de fora e vendo impressionado com os números do CDB e quiser, não é muito comum, né? É interessante, Virus, que você considerar o seguinte, o CDI, hoje muita gente pode falar, você tem um CDI de 7,39, uma inflação na casa dos 3% esperado para esse ano que vem para 4%, mas e se você for pegar, por exemplo, crédito privado ou emissões de bancos em países desenvolvidos, a gente tem lá um retorno praticamente negativo, né? Porque taxa de juros nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, a gente tem taxas de juros aí entre 1% e 2%. Né? E a inflação fica muito próximo desse número também, entre 1% e 2%. Aqui no Brasil não, aqui você ainda tem uma rentabilidade real bastante interessante. Quando eu falo rentabilidade real, é taxa de juros menos a inflação. Não é exatamente essa conta de padaria, mas é um número bastante próximo. Isso, né? Mas ainda é um retorno bastante significativo se nós formos considerar contra países emergentes, né? Países desenvolvidos, desculpa. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui que veio do e-mail. O Paulo Vitor Cunha, ele disse que não entende muito bem a sistemática do Tesouro Direto e ele vê que alguns títulos são para 5 anos. Ele pergunta se não é muito tempo manter o dinheiro engessado e por que ou quando o Tesouro Direto é uma boa opção de investimento. Olha, o Tesouro Direto, por exemplo, com vencimento de 5 anos, a gente tem alguns tipos de títulos do Tesouro, né? Aí cabe entender a característica de cada um. Eu acho que os mais conhecidos e os mais recomendados hoje são os títulos do Tesouro Selic, que é aquele que rende junto com a taxa de juros do nosso país, ele rende diariamente, o que a gente compara muito ele com a poupança, a rentabilidade dele é superior à poupança, você pode resgatar diariamente, os riscos também são extremamente baixos. Esse é o Tesouro Selic. Você tem os títulos do Tesouro pré-fixado, como o próprio nome já diz, pré-fixado. No momento da compra dos seus títulos do Tesouro, você tem uma taxa pré-fixada, ou seja, a taxa hoje está próxima aí dos 8,5%, então você sabe que você vai ganhar 8,5% ao ano até a data de vencimento dele, que está em 2019 e 2023. E por fim, um outro, e aí que eu acho que é o mais desejado hoje pelos investidores, são os títulos do Tesouro IPCA, que rende inflação ao ano, mais um juros pago pelo governo que está na casa dos 5%. Né? E aí a gente tem vencimento, por exemplo, em 2024. Mas vamos colocar que todos esses títulos do Tesouro você pode resgatar liquidez diária. Né? Então você pode resgatar no dia que você tiver interesse. Agora alguns a gente recomenda levar até o vencimento porque você pode ter uma flutuação no preço tanto do Tesouro Prefixado quanto do Tesouro PCA, se você desejar resgatar antes. Agora, se você levar até o vencimento, você vai ter aquele valor em que você contratou. Certo, a gente já está com o tempo estourado, tem bastante pergunta. O Ricardo Guimarães fala, Roberto Indec é o melhor analista do Brasil. O João pergunta se é melhor CDI, LCI ou fundos imobiliários, e aí a gente vai trazer nas próximas semanas. Com certeza. Um especialista em fundos imobiliários, então já fica a oportunidade, se você tiver interesse nesse assunto, manda a sua pergunta para duvidaimtv@infomoney.com.br. Olha, traremos, mas quero deixar bem claro que fundo imobiliário não é renda fixa. Não é renda fixa. É para atender uma demanda dos leitores. Exatamente. Vamos atender essa demanda e que é importante para que as pessoas tenham ciência que fundo imobiliário não é renda fixa. Isso é muito importante.
Então, para já ficar bem claro, no dia a gente vai abordar até quais são essas diferenças, por que algumas pessoas até colocam no barco, né, o fundo imobiliário como renda fixa, por que rola essa confusão, mas a gente vai, nesse programa específico, a gente vai abrir uma portinha aí para investimentos que não são renda fixa, mas para atender uma demanda de vocês, porque a gente recebe perguntas nesse e-mail que eu falei para vocês sobre isso, a gente recebemos aqui até comparando com ações, então a gente percebeu essa demanda, essas dúvidas de vocês, e aí o INDEC vai trazer aqui um analista especialista nesse assunto para falar sobre isso, mas para quem quer ficar focado só em renda fixa, você tem um material também. Temos alguns materiais e muito interessante. Tínhamos falado aqui na semana anterior e já está pronto, disponível o nosso e-book de renda fixa extremamente atualizado. Baixe lá no site da Infomoney de forma gratuita para você, vai te ajudar nos seus investimentos do dia a dia, sem dúvida alguma, no seu conhecimento, que é mais importante ainda, para que você possa saber as características antes de realizar qualquer aplicação em renda fixa. Então, você não encontrou na página da Infomoney, vai lá no Google, digita e-book de renda fixa Infomoney, você vai encontrar. Esse é um material que a gente tem. Outros também, por exemplo, nós temos uma página no Facebook que chama-se Como Viver de Renda Fixa, que aliás deu nome para esse programa que a gente faz todas as terças-feiras da manhã. E tem também os meus canais que você pode seguir à vontade, tanto no Facebook quanto no YouTube, que se chama No Radar do Dinheiro. Então, No Radar do Dinheiro no Facebook e No Radar do Dinheiro no YouTube. Roberto Indec em todas as redes. E o e-book, eu estou aqui olhando, acompanhando pelo celular. O link já foi colocado para quem está acompanhando aí no Facebook, ou quem não tiver, entra ali rapidinho. Tem um comentário ali fixado, que já tem um link para você baixar o e-book gratuito e já atualizado, com algumas modificações que tiveram aí nos últimos meses. O Indec já atualizou e você pode baixar gratuita. A Maria Clara está falando assim que não é gratuito. O e-book é sim, talvez você tenha clicado em algum outro. Se você tiver algum problema, Maria Clara, manda e-mail para dúvida.imtv@infomoney.com.br e aí a gente te manda direto, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Alessandro, vai ficar para um próximo programa também que a gente está prometendo, que ele quer saber sobre a capacidade financeira da FGC. Se todo mundo quebrar a FGC, vai pagar todo mundo? Então, Alessandro, nas próximas semanas a gente vai trazer também um especialista em FGC, então vocês podem tirar todas essas dúvidas aí sobre seguranças dos investimentos que tem aí o FGC por trás para garantir. A gente está com o tempo super estourado. Muito obrigada pelas perguntas hoje. Semana que vem nós estaremos novamente, terça-feira, às 11 da manhã, Roberto Indec e eu, para tirar as dúvidas de vocês sobre renda fixa. Obrigada pela audiência e até lá.